E se a nação mais poderosa da Terra estiver pavimentando o caminho para o anticristo, a verdade está nas entrelinhas das Escrituras e no centro do poder global. Neste vídeo revelador adentramos nas profecias bíblicas sobre o anticristo e exploramos a intrigante conexão com os Estados Unidos. Prepare-se para uma jornada sombria e esclarecedora. No livro de Daniel, profetiza-se sobre a ascensão do anticristo como um líder carismático e enganador que influenciará as nações. Em Apocalipse, a figura do anticristo é descrita como a besta com 2 chifres, que fala como dragão, simbolizando poder e manipulação. Já em 2 Tessalonicenses, são destacadas as características de grande orador e líder global do anticristo, capaz de seduzir multidões com suas palavras astutas e promessas enganosas. A análise minuciosa dessas profecias revela um retrato sombrio e intrigante do papel que o anticristo desempenhará nos eventos escatológicos futuros. Os Estados Unidos emergem como uma potência de influência global, cujo papel na escatologia é envolto em mistério e controvérsia. Sua ascensão como superpotência militar, cultural e econômica levanta questionamentos sobre sua possível conexão com as profecias bíblicas. A imagem da Grande Babilônia é frequentemente associada ao Zewa, levando a debates acalorados sobre o seu papel no cenário apocalíptico. A presença marcante dos Estados Unidos na geopolítica mundial e seu impacto nas relações internacionais lançam luz sobre interpretações que sugerem uma relação profunda entre a nação e os eventos escatológicos futuros. A análise minuciosa desses elementos revela camadas de significado que nos convidam a refletir sobre o papel do Zewa no contexto das profecias do anticristo. Os Estados Unidos, ao longo da história, têm desempenhado um papel significativo na configuração do cenário global. Sua influência não se restringe apenas ao âmbito político e econômico, mas se estende para a esfera cultural e tecnológica. A ascensão do Zewa como potência mundial coincide com avanços tecnológicos que possibilitam um controle sem precedentes sobre a sociedade. A disseminação de tecnologias de vigilância em massa e o monitoramento constante das atividades individuais levantam questões sobre até que ponto a privacidade e a liberdade individual estão sendo sacrificadas em nome da segurança e do controle. Além disso, a crescente secularização da sociedade americana e a adoção de leis que contrariam os princípios bíblicos apontam para uma transformação cultural que pode estar alinhada com as profecias escatológicas. A conexão entre o poderio dos Estados Unidos, o avanço tecnológico e as mudanças socioculturais lança luz sobre possíveis interpretações sobre o seu papel na consumação dos eventos apocalípticos. Parte 4. À medida que adentramos nos eventos contemporâneos, observamos a ascensão de tecnologias de vigilância cada vez mais intrusivas, que permeiam nossa sociedade de maneira sutil e onipresente. As redes sociais, inicialmente concebidas como ferramentas de conexão e compartilhamento, tornaram-se instrumentos de monitoramento e controle social. O fenômeno da cultura do cancelamento ilustra como opiniões divergentes são silenciadas e indivíduos são expostos a um escrutínio implacável. Paralelamente, testemunhamos o enfraquecimento gradativo da fé cristã em meio a um cenário secularizado que promove valores antagônicos aos ensinamentos bíblicos. Leis que contrariam princípios morais fundamentais são promulgadas sob o pretexto da inclusão e diversidade, desafiando as bases éticas sobre as quais nossa sociedade foi construída. A aliança política entre os Estados Unidos e Israel suscita interpretações sobre seu papel profético no cenário global, enquanto movimentações militares e conflitos regionais ecoam antigas profecias sobre guerras e rumores de guerras. Estaríamos testemunhando o cumprimento das profecias em tempo real? A análise cuidadosa desses eventos nos convida a refletir sobre nosso papel como observadores atentos dos sinais dos tempos. À medida que mergulhamos nas profundezas dos elementos proféticos atuais, somos confrontados com um cenário sombrio e intrigante, a ascensão de líderes carismáticos e manipuladores em diversas esferas da sociedade ecoa as profecias sobre o anticristo.
A disseminação de ideologias totalitárias e discursos enganosos levanta questões sobre a influência sinistra que permeia os bastidores do poder global, guerras cibernéticas, manipulação da informação e a busca desenfreada pelo controle absoluto, revelam facetas obscuras do mundo contemporâneo. Enquanto observamos as alianças políticas se desenhando no tabuleiro mundial, nos perguntamos: estariam os eventos atuais pavimentando o caminho para a manifestação do Anticristo? O enredo complexo que se desdobra diante de nossos olhos nos instiga a uma reflexão profunda sobre o papel dos Estados Unidos e outras potências na iminência dos eventos escatológicos. A parte 6 mergulha nas entrelinhas das profecias bíblicas, revelando conexões intrigantes entre eventos históricos e simbologias ancestrais. A ascensão dos Estados Unidos como potência global ecoa antigas narrativas sobre impérios poderosos e sua influência nos destinos da humanidade. Ao explorar os paralelos entre a Grande Babilônia e a nação americana, surgem questionamentos sobre o papel predestinado do Zewa no cenário escatológico. A análise minuciosa de textos proféticos e interpretações teológicas lança luz sobre possíveis significados ocultos que permeiam a história e apontam para desdobramentos futuros. Imagens simbólicas ganham vida nas relações políticas internacionais e nos avanços tecnológicos que moldam nossa sociedade, revelando camadas de significado que convidam à reflexão sobre o intricado tecido profético que envolve os Estados Unidos e seu impacto na narrativa do Anticristo. À medida que observamos os eventos mundiais se desdobrando diante de nossos olhos, surge a inquietante pergunta: estaríamos testemunhando os sinais prenunciadores da chegada iminente do Anticristo? A convergência de crises globais, avanços tecnológicos exponenciais e mudanças socioculturais profundas nos leva a refletir sobre o papel dos Estados Unidos nesse cenário apocalíptico. A disseminação de ideologias extremistas, o aumento da desigualdade social e a erosão das liberdades individuais nos alertam para os perigos de um mundo cada vez mais polarizado e controlado. O surgimento de líderes carismáticos com discursos messiânicos e promessas ilusórias ecoa as profecias sobre o Anticristo, cuja influência sedutora poderia levar as nações à beira do abismo. Diante desses desafios, somos chamados à vigilância espiritual e ao discernimento profético, buscando nas Escrituras orientações para os tempos turbulentos que se aproximam. Que este alerta ressoe em nossos corações como um chamado à preparação e à busca pela verdade em meio às sombras do engano. O fim não começa com o caos, mas com o engano. Essa sentença enigmática ecoa através dos séculos como um presságio sombrio dos tempos vindouros. À medida que contemplamos as profecias sobre o Anticristo e a influência dos Estados Unidos, somos confrontados com a realidade perturbadora de que a sedução e o engano podem ser as armas mais poderosas do mal. O Anticristo, figura enigmática e manipuladora, não se revelará em meio ao caos e à destruição, mas sim sob a máscara do engano sutil e sedutor. Sua presença insidiosa permeia os corredores do poder global, envolvendo nações inteiras em sua teia. Enquanto nos preparamos para os eventos escatológicos que se desdobrarão diante de nossos olhos atentos, lembremo-nos de que a verdade nem sempre está clara à primeira vista. Estejamos vigilantes contra as artimanhas do engano e busquemos discernimento espiritual para não sucumbirmos às astutas ciladas daquele que se opõe à luz. E se a nação mais poderosa da terra estiver pavimentando o caminho para o Anticristo, essa indagação ecoa como um sussurro sombrio nos corredores do poder e da influência globalã. Enquanto observamos os eventos se desenrolando diante de nossos olhos, surgem questionamentos profundos sobre o papel dos Estados Unidos no cenário apocalíptico. A ascensão meteórica da nação como potência militar, econômica e cultural levanta suspeitas sobre possíveis conexões com as profecias antigas. A disseminação de uma cultura marcada pela busca desenfreada pelo poder e pela dominação levanta alertas sobre os perigos de um mundo
guiado por interesses escusos. A aliança política entre o ZEUA e outras potências mundiais suscita debates acalorados sobre os rumos da humanidade e a iminência dos eventos escatológicos. Estaríamos testemunhando os sinais prenunciadores da chegada do Anticristo. Que essa reflexão nos impulsione à busca pela verdade oculta nas entrelinhas das Escrituras, preparando-nos para os tempos sombrios que se aproximam. Ao final desta jornada sombria e reveladora, somos confrontados com a profunda intersecção entre as Escrituras antigas e o cenário contemporâneo. A verdade, muitas vezes, oculta nas entrelinhas dos textos sagrados, revela-se como um farol de sabedoria em meio à escuridão do desconhecido. A conexão entre o Anticristo e a influência dos Estados Unidos lança luz sobre os intricados desígnios divinos que se desdobram diante de nós. Enquanto contemplamos os sinais dos tempos e as profecias que ecoam através dos séculos, somos desafiados a buscar não apenas respostas, mas também discernimento espiritual para compreender os mistérios que envolvem a trajetória da humanidade. Que esta reflexão nos inspire a mergulhar mais fundo nas Escrituras, buscando não apenas conhecimento intelectual, mas também uma conexão genuína com o divino. Que a busca pela verdade nos conduza por caminhos inexplorados da fé e da compreensão, preparando-nos para os desafios e as revelações que aguardam aqueles que se dispõem a decifrar os enigmas do passado e do futuro. Inscreva-se no canal para mais conteúdos intrigantes sobre mistérios bíblicos. Que este vídeo tenha despertado em você a busca pelo conhecimento oculto nas Escrituras Sagradas